Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é David Pires. O David é um jovem, vem diretamente do Algarve e ele é cantor e é compositor e tem aqui muitas coisas para nos dizer, muitas coisas para nos apresentar, histórias da vida, etc. Antes de começarmos o nosso episódio, começarmos aqui a conversa, pessoal, sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, estamos em todo o lado, no TikTok, Facebook, all over. E é isso, pessoal. Uma boa conversa e até já. Obrigado, Renato. Obrigado a toda a nossa equipa aqui presente no estúdio. David, obrigado por teres vindo até aqui tão longe. Obrigado pelo convite. Para nós é sempre um privilégio ter convidados diferentes e todos eles, como ainda agora mesmo estávamos a falar sobre isso. Verdade. Todos nós temos coisas únicas da parte de Deus, não é? A minha vivência com Deus, de certeza que é diferente da tua, embora Ele seja o mesmo. Exato. Ele não muda, mas tu carregas coisas, eu digo sempre isto, é quase um slogan, mas carregamos coisas da parte de Deus únicas, não é? E essa é a beleza de ter aqui os nossos convidados, que temos um só propósito, como nós falávamos também há pouco, que é o de glorificar Jesus Cristo. E de falar acima de tudo, falar do poder da transformação que o Evangelho pode operar. Só ele pode operar. É verdade. Essa transformação, verdadeiramente. Nos transforma de dentro para fora. E muito obrigado mais uma vez por teres vindo. Sem dúvida que vai ser uma bênção, vai ao encontro de vidas e de corações que esperam ouvir aquilo que tu vais falar. E eu vou começar pelo princípio e começo sempre por perguntar ou pedir ao convidado que nos diga como é que tudo começou na tua vida. Quer dizer, tudo começou bem lá atrás, claro. Ainda antes que o mundo se formasse, já tudo estava a ser preparado, não é? Mas como é que tu tiveste o teu encontro com a palavra, como é que tu conheceste o Evangelho, Jesus Cristo, como é que tudo isso aconteceu? Conta-nos aí. Ok, primeiro já também agradecer pelo convite, obviamente, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês e pronto, falando agora um pouquinho sobre mim. Então, eu nasci num berço evangélico, meus pais sempre congregaram na igreja, então eu já nasci dentro do meio evangélico. E é curioso que mesmo apesar de ter nascido nesse meio, eu só vim a ter realmente um encontro com Deus mais tarde. E a descobrir qual é que era o meu propósito e o caminho que Deus queria, de certa forma, para a minha vida. Até hoje estou a tentar descobrir, né? Mas pelo menos já alguma coisa mais concreta. Só foi realmente mais tarde e por volta dos meus 12 anos de idade. Porque eu era muito desligado, eu ia com os meus pais à igreja, só que eu não via de certa forma assim qual é que era o propósito de estarmos ali. Um bocado na minha inocência eu congregava, gostava de lá estar, mas de certa forma não entendia o porquê das coisas. Mas eu comecei a servir na igreja onde atualmente congrego, a tocar bateria. Isso meio que foi o meu ponto ali de entrada para eu começar a servir na igreja e perceber o porquê das coisas, o que é um grupo de louvor, porque é que nós louvamos a Deus, porque é que nós tiramos aquele tempo para estarmos ali em oração, porque é que nós ouvimos a palavra, mais do que uma rotina, mais do que algo que nós estamos ali sempre numa repetição, culto após culto, perceber o porquê disso. E foi isso que me fez, de certa forma, apaixonar por servir. Então eu comecei a servir na igreja, essencialmente a tocar bateria lá, e isso foi um bocado em paralelo também com a minha parte, onde eu comecei também a estudar na escola, né? Porque eu, aos 10 anos, ingressei para o conservatório a estudar percussão. Curiosamente, nada tem a ver com o que eu faço hoje, mas a gente já lá vai chegar. Mas eu comecei a estudar percussão. Inicialmente aquilo era mais bateria do que outra coisa, mas depois começou a tornar-se mais percussão de orquestra e coisas desse tipo. E acabei essencialmente o meu 12º ano em percussão, em música clássica erudita. Só que nesse percurso, o facto de eu ter aprendido a bateria permitiu-me eu poder começar a servir na igreja. Então eu comecei a servir justamente a tocar bateria e foi aí que realmente começou-se a revelar um interesse
do porquê que nós estávamos a fazer aquelas coisas, porquê que existe um culto. E realmente eu, desde os meus 12 anos de idade, eu sempre tive aquele contacto direto com o louvor. Okay. Eu não falhava culto, eu gostava lá de estar a tocar, gostava, e realmente estava-se a tornar algo para mim que tornou-se uma paixão, de certa forma. Mais tarde, um bocado também por influência do meu pai, eu comecei a querer gravar assim uns drum covers para o YouTube, a tocar bateria. E foi aí que começou-se a introduzir aquela paixão pela parte do som, produção musical e coisas desse tipo assim. Então nós pouco e pouco fomos montando aqui o nosso home studio e mais uma semente que Deus foi colocando ali a germinar no meu coração. E nunca eu pensava, aliás, como Renato, com o Renato introduziu, que eu atualmente agora sou cantor e compositor, eu naquela altura não imaginava que a minha vida realmente ia dar assim uma chegar a esse ponto. Não, de facto não imaginava mesmo, porque quer dizer, eu comecei a estudar bateria no conservatório, tipo, era só bateria, tocava simplesmente, cantar não era comigo, era muito envergonhado para isso, eu não cantava à frente dos meus pais, eu morria de vergonha. E a certo ponto Deus envia-me um bocado por aí. Ou seja, ao passar dos anos, eu lembro que foi mais ou menos ali, posso estar enganado, mas acho que foi aos meus 15 anos, houve ali uma situação na igreja que, de certa forma, não quero dizer que foi de propósito, mas creio que Deus, de certa forma, deu ali um empurrão para aquilo acontecer daquela maneira. A igreja meio que, houve ali umas situações que ficou sem ministério de louvor e houve uma necessidade de alguém começar a fazer o louvor lá. E até foi numa fase que eu até estava, não é revoltado, não quero dizer revoltado com a igreja, mas de facto havia aquela fase de transformação em que nós começamos a duvidar das coisas, começamos a pensar porque é que é assim, mais uma vez os porquês, e até por outras pessoas também que eventualmente, pronto, dentro da igreja nós temos um bocado destas coisas, há pessoas que se tornam um bocadinho invejosas e de alguma forma tentam colocar para baixo, e eu costumo dizer que a igreja, de certa forma, até é um hospital. E é normal, não quer dizer que é normal, mas por vezes podem acontecer este tipo de situações. E nessa época em específico, eu sofri um bocadinho coisas dentro da igreja que, de certa forma, me desanimaram a querer prosseguir. Mas foi justamente nesse momento onde eu estava mais desanimado que Deus chamou-me para um propósito novo, que eu não estava nada à espera. E eu comecei basicamente a tocar piano na igreja, ou seja, tipo, comecei a tocar, né? E eu já tocava piano antes, já tinha começado a aprender a tocar piano antes, mas chamaram-me para ajudar no piano e estava lá com outro senhor lá que fazia a guitarra e a voz. Eu comecei, vou ajudar, não sei o quê, e pronto, a certo ponto eu comecei a dar ajuda nas vozes também, fazer voz secundária para ajudar também, e sem eu perceber, num culto de domingo de manhã, eu estava a fazer o louvor sozinho. Porque esse senhor não tinha conseguido chegar. Tive que assumir a responsabilidade. E foi um frio na barriga, foi assim algo que eu não consigo explicar, porque quer dizer, agora não há volta a dar. Chegou o momento de louvor, ele não tinha chegado, o pastor passa para mim e eu... E agora? Mas foi algo realmente extraordinário, porque foi de facto a minha primeira vez a ministrar louvor, e foi algo que ardeu, acendeu uma chama realmente dentro de mim nesse sentido, e até hoje é o que eu faço dentro da igreja, e não só, né, mas pelo menos o foco principal esse é o teu foco principal, sim, é ministrar louvor, e tornou-se realmente uma paixão para mim, porque não é por aquilo que nós fazemos, não é pela qualidade das vozes que nós temos ou pela forma como nós tocamos, mas é ver pessoas a serem transformadas, milagres a acontecerem durante o louvor. É ver a presença de Deus a manifestar-se enquanto a igreja canta, enquanto a igreja louva. E nós podemos liderar, eu poder ter a honra de liderar a igreja em adoração, levando a igreja a um nível mais profundo, isso é extraordinário. É algo, arrisco-me a dizer que não é algo para nós. A partir do momento que nós olhamos para nós próprios e pensamos, a igreja está a adorar daquela maneira porque eu fiz aqui uma coisa qualquer no piano que despertou uma emoção. Não, é a presença de Deus. E quando nós vemos que isso está acima de tudo o resto, é algo extraordinário. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Deus faz através de nós.
E isso é realmente extraordinário. Muito gratificante, não é? Então pelo menos até aos dias de hoje é o que eu tenho estado mais assim a fazer, é a parte mais de ministrar o louvor. E já não é pouco, já é muito. Já é um bocadinho. Já não é pouco. Aliás, é um privilégio. Eu acho que a palavra que mais enquadra nesse serviço, digamos assim, é realmente um privilégio. Sim, servir a Deus na área da música. Muitas vezes, ou algumas vezes, não é visto, digamos assim, às vezes um acessório, digamos assim. Sim. Não é? É algo que existe na organização, na liturgia do culto. Exatamente. E está ali a música para dar algum suporte, não é? Exato. Mas não é isso, não é exatamente isso. Nem é isso que Deus, e nós sabemos isso, aquilo que Deus pensa a esse respeito. Mas tu falaste algo falaste várias coisas, mas falaste uma coisa que despertou a minha curiosidade. Tu dizes que, e aliás, é uma questão que eu, por ser um pouco mais velho que tu, quer dizer, uns anitos a mais do que tu, eu já me cruzei com muitos jovens e também, digamos, na área da música, não é? E também porque eu comecei na igreja como músico, na vertente musical. Okay. Então, hoje eu consigo ver uma diferença. Há uma diferença, não é? Eu não digo que é melhor nem que é pior. Sim. É diferente. Simplesmente é diferente. E tu disseste que durante algum tempo tu ias por ir, não é? Ias ao culto, mas ias com os teus pais, íamos um bocado a reboque, não é? Da situação. Sim. Mas não tinhas ainda, digamos assim, despertado interiormente para o propósito que Deus hoje... Exatamente. Tu sabes, tu sabes que tens esse propósito, não é? E esse para mim é um dos... Para mim, eu acho que é para todos. Um dos sinais de alguém que realmente é sinalizado por Deus é que ele sabe que ele tem um propósito que é maior que ele. Ou seja, tu vais para a percussão, tu vais para a universidade, tu tens uma série de coisas que te preenchem a vida, mas tu sabes, tu continuas a crer mas há algo mais para eu fazer. Há algo que Deus me chama para fazer nesta vida, para além daquilo que eu faço no meu cotidiano, da minha família, não é? Então, eu creio que isso é uma sinalização da parte de Deus. Aqueles que realmente, como é o teu caso e todos nós que aqui estamos, fomos sinalizados por Deus. Não é? Nós sabemos que há algo que Deus tem para nós e que nós temos que fazer. Mas, volto a dizer, aquilo que tu disseste é muito importante para os jovens que nos estão a ouvir e a ver, porque essa é uma realidade hoje em dia, sabes? É verdade. É uma realidade. Há alguns jovens que estão, digamos assim, na igreja ou que se sentam nas igrejas, ouvem o culto, abrem a Bíblia e tal, mas eles ainda não sabem bem o porquê de eles estarem ali, ou qual é a razão. Exato. Realmente, qual é a razão porque eu levanto as mãos, pois é. Qual é a razão porque eu tenho que expressar a minha adoração e o meu louvor, porquê? Qual é a razão? E sabes, na minha geração, voltando a essa questão da diferença, na minha geração e nas pessoas que estavam à minha volta, o que é que acontecia? Nós vinhamos todos, estás a ver aqueles carros que entram na oficina todos amolgados, entendes? Havia sempre montes de situações, uns era isto, outros era aquilo e não sei o quê, e realmente nós reconhecíamos que sem Deus nós não podíamos fazer nada. Nós precisávamos de Deus na nossa vida. Nós precisávamos de uma mudança. E às vezes quando os jovens, como foi o teu caso, já crescem dentro da igreja, já como tu disseste, num berço evangélico, não é? Então eles já não passam por diversas situações que nós passamos, que eu assumo que passei. Um lar desfeito, confusões na família, vícios e por aí fora. E dentro da igreja, normalmente, não quer dizer que não haja, mas normalmente os jovens não estão sujeitos a isso. É verdade. Não é? Então, talvez esse reconhecimento venha um pouco mais tarde, não é? E às vezes até não vem. Às vezes há pessoas, e isto é uma realidade, e falamos isto porque isto é importante. Porque é como diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado,
superabunda a graça. Ou seja, pá, entendes? É como aquela prostituta. É verdade. Entendes? Que estava, ou ex-prostituta, que estava aos pés de Jesus. Epá, foram muitos demónios que saíram dela. Fogo. Estás a ver? Ela tem um reconhecimento, entendes? Mas, indo agora ao encontro daquilo que tu disseste, que eu acho que é muito importante, quando é que houve esse despertar, esse clique? Tu já disseste que a música alavancou isso, ou, Sim. trouxe isso, digamos, mais à tona, mas quando é que tu realmente começaste a despertar para as coisas de Deus e para as coisas que Deus tem para ti? Ok, eu creio que posso dizer que isso foram 2 fases. Yeah. Aquela que me deixou realmente a vibrar e acendeu uma chama foi recente e tem mais a ver com a parte do meu propósito assim mais direcionado, aquilo que realmente eu tenho que fazer, qual é que é a decisão que eu tinha que tomar naquele momento. Mas assim, o despertar realmente que acendeu uma primeira chama dentro de mim foi mesmo a servir, foi mesmo naquela fase em que eu comecei a assumir a liderança de louvor. A partir daí começou-se a acender realmente uma chama e foi algo contínuo, foi algo que foi crescendo cada vez mais. Eu não comecei com uma equipa de louvor com pessoal mega capacitado, eu comecei literalmente sozinho. Do zero. Aquela pessoa que estava ao meu lado, ele é camionista, por motivos de trabalho ele não estava a conseguir mais me ajudar. Então eu tive ali 1 ano que estive sozinho. E foi um período de aprendizagem, porque Deus realmente colocou-me à prova nesse sentido. Nós na nossa igreja temos culto quarta, sexta, e domingo de manhã e domingo à noite. E eu responsabilizo-me durante 1 ano a fazer o louvor quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, sem falhar. E foi um período mesmo de muita aprendizagem. Até porque na altura eu nem cantava assim muito, minha voz desafinava muito, não que agora seja das melhores vozes, né? Mas tipo, era uma insegurança muito, muito grande para mim. E eu creio que foi o momento em que mais Deus me limou ali naquele momento. Foi eu superar aquela barreira de vou-me sentar no piano agora, vou ter que ministrar. Era sempre aquele frio na barriga. E muitas das vezes eu não deixava o Espírito Santo fluir, não deixava realmente Deus agir através de mim por causa desse medo. Então foi um período de aprendizagem, foi um período em que Deus foi-me limando. Foi de certa forma ali... É uma escola. Foi uma escola mesmo durante 1 ano. E a certo ponto, Deus pouco e pouco foi enviando as pessoas. Começou a aparecer um guitarrista, começou a aparecer de novo aquela pessoa que não tinha conseguido me acompanhar, voltou novamente para me ajudar ali em força. Mais tarde apareceu um baterista também e quando nós demos por conta já tínhamos banda completa. E hoje eu orgulho-me mesmo do nível que nós fazemos o louvor, agora falo a nível musical, porque mesmo quando nós nos juntámos, aquilo foi todo um processo de aprendizagem, foi todo um processo de nós estarmos ali em união. Hoje eu posso dizer o seguinte, em qualquer lado que eu for com eles, nós oramos e se ficarmos totalmente dependentes de Deus naquele momento para que Ele haja no nosso meio, isso é possível. É algo que é incrível. Eu posso dar um exemplo. Foi há 2 domingos atrás que nós não tínhamos conseguido fazer ensaio nenhum, nós não tínhamos conseguido fazer absolutamente nada. E foi ali 20 minutos antes do culto começar, nós orámos, ajustámos o nosso som e fomos para a batalha. E a forma como o Espírito Santo agiu naquele meio, durante o louvor, nós íamos conduzir, lembrava-se uma música, nós no microfone de comunicação, olha, vou fazer aquela, lá maior, não sei o quê. E foi ali mesmo no calor do momento. E é isso que é a parte que mais me impacta, que é a parte de nós não estarmos dependentes daquilo que nós conseguimos fazer, mas dependentes daquilo que Deus quer fazer naquele momento. Então isso é um ponto bastante importante e que eu valorizo muito na forma como Deus foi limando a mim e aos meus colegas de louvor. Agora, voltando àquela questão de onde é que se deu realmente aquela chama acesa? Onde é que eu tive a confirmação do propósito? Eu em outubro do ano passado, 2023, eu entrei para um curso de engenharia de som, aqui em Lisboa. E eu estava a cometer uma loucura. Eu vinha do Algarve, o curso era segunda, quarta e sexta. Eu vinha do Algarve e de madrugada eu apanhava o autocarro às 2h30 da manhã, chegava a Lisboa às 5h30 e ia ter o curso às 9, das 9 até ao meio-dia, e regressava ao Algarve. Então foi ali um período ali de 3 meses em que eu estava nessa rotina. Todos os dias? Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Só que foi muito... Foi intenso, não? Foi muito intenso. Só que nesse período, eu lembro que foi logo ali no início do curso, ali em outubro, foi quando eu comecei, 15 dias depois de eu ter começado o curso. Houve um evento lá no Algarve.
que era um evento de louvor e palavra, organizado pelo Som do Céu. Eu fui a esse evento, tinha ganhado 2 bilhetes de sorteio, ganhei um sorteio. Eu não costumo ganhar sorteio, mas calhou, né? Então eu fui a esse evento e eu vinha muito cansado de Lisboa, eu vinha morto. Foi um dia que eu tinha ido às 2 da manhã de madrugada para Lisboa, estava cansadíssimo e eu fui ao evento, o evento acabou tardíssimo, mas eu vinha desgastado, porque só naqueles 15 dias eu estava a pensar, não, isto, há uma coisa que não está a bater certo, eu preciso de descobrir o que é que Deus quer que eu faça. E eu fui com uma fome, eu fui com uma sede de descobrir o que é que Deus tinha para mim, que eu estava desgastado, estava mega desgastado, eu fui só naquela, eu preciso que Deus me encontre hoje. Eu não sei como é que Deus vai falar, mas eu preciso ser encontrado hoje. E isto é muito forte, porque começou o momento de louvor, foi muito bom, mas quando chegou o momento da palavra, a pastora que estava a pregar lá, foi uma pastora que vinha de fora, a pastora Gabriela Lopes, ela chamou as pessoas à frente. Queria orar por algumas pessoas que estavam lá e eu senti uma fome imensa de... Aliás, eu durante este tempo todo, desde os 12 anos até, na altura tinha 18, eu não tinha aquela questão, eu não cultuava. Como é que eu vou explicar isto? Eu ia para o louvor, do louvor vinha para a técnica cá atrás, eu não tinha tempo para me sentar numa cadeira e realmente, ok, agora estou a cultuar, não estou preocupado com nada. Okay. E aquele dia, aquela noite, foi um dia em que eu realmente pude cultuar, pude prestar atenção aos detalhes, pude realmente estar lá e pensar, ok, agora meu coração está totalmente disponível para ouvir a voz de Deus, não há nenhum impedimento, não há nenhuma preocupação. E no momento em que ela chamou as pessoas à frente, eu prostrei-me. E até algumas pessoas que estavam lá connosco disseram que nunca me tinham visto assim, que foi realmente algo que nunca me tinham visto daquela maneira. Eu prostrei-me, eu chorava, babirrenho, eu estava ali prostrado, não queria saber de quem estava ao meu lado, estava na minha, eu e Deus. E chega um momento que a pastora Gabriela tira o microfone e grita no meu ouvido. Foi algo que eu nunca tinha experienciado, grita no meu ouvido. Deus estava a mandar dizer-te, para de colocar impedimentos nos planos que Ele tem para a tua vida. Isso foi como uma voz de um trovão dentro de mim. Porque eu não cheguei a falar sobre isto, mas quando estava a estudar no conservatório, eu estava a concorrer para entrar na universidade, em percussão. E eu tirava muito, muito boas notas. E quando eu fui fazer as provas, nós tínhamos que fazer provas de acesso pelas universidades, o resultado não foi aquilo que eu esperava, foi muito, muito abaixo e não tinha explicação para aquilo, não conseguia perceber porquê. Entretanto, fui para aquele tal curso de engenharia de som, mas mesmo assim aquilo não tinha lá aquele clique, ok, estou realizado, estou a fazer aquilo que aparentemente estava, mas era uma falsa sensação de alegria, sim, satisfação. Sim, exatamente, satisfação. Yeah. Até que quando de certa forma Deus usou-se daquela pastora para falar comigo, foi algo que eu percebi, ok, é para largar. Agora já percebi. E não é uma decisão fácil, porque é uma renúncia. Eu lembro que eu em janeiro, depois logo a seguir ao ano novo, logo depois desse evento, eu ainda teimei. Não, vou continuar e tal, vou ver o que é que Deus quer mesmo fazer. Uma segunda confirmação, porque Deus já tinha dado poucas, né? Então, continuei no curso, desgastado, e cheguei a janeiro e pensei, não, isto vai ter que acabar. Eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu sigo os planos de Deus, ou eu sigo os meus planos. Eu sei que seguir os meus planos, eu vou ter que arcar com as consequências disso. Yeah. Enquanto eu seguir os planos de Deus, eu sei que eu vou ter Ele ao meu lado, para cumprir o propósito que Ele tem para mim. Yeah. Mas não deixa de doer. Eu lembro que foi um almoço que eu estava a falar com os meus pais e eu pensei assim, eu estava a dizer com eles, olha, eu não quero mais continuar a fazer este curso. Eu gosto muito daquilo que eu estou a fazer, mas eu não me estou a aguentar. E sinto que não é aquilo que Deus quer para mim. E eles totalmente apoiaram-me, só que é como se estivesse a tirar um membro do corpo. Foi assim algo assim, uma renúncia que doeu. Eu lembro que fiquei abalado, porque eu estava mega entusiasmado, mas é tal falsa sensação. Era o teu Isaac. Era. Totalmente. E quando Deus realmente pediu, não é por aí. É parecido, mas não é por aí. E foi uma decisão difícil, porque realmente eu não olhei para trás. Eu não deixei de ouvir o mandamento que Deus tinha para a minha vida ali, então eu realmente rejeitei. E até havia uma cláusula no contrato da escola que supostamente eu tinha que continuar a pagar o curso
Até ao fim, independentemente se eu estivesse a fazê-lo ou não. E eu pensei, Deus, como é que eu vou fazer isto agora? E não era barata a prestação, não era muito barata a prestação, não era. E eu coloquei nas mãos de Deus, olha, pai, eu vou enviar este e-mail, eu vou explicar a situação e está nas tuas mãos. Aquilo que o Senhor tiver determinado, eu sei que o Senhor já está a colocar a sua poderosa mão ao meu favor. E eu mandei o e-mail e eles compreenderam, anularam o contrato, perceberam totalmente e eu não tive que pagar absolutamente mais nada. Ficou por isso mesmo. E eu aí tive realmente a confirmação, não, ok, isto é de Deus, isto não é fruto do meu pensamento, não é algo que eu estou a pensar, até porque seria muito estranho, às vezes nós pensamos assim, será que é fruto da minha carne, será que é o diabo que está de alguma forma também a iludir-me, não é? Mas eu acho que o diabo dificilmente me iludiria a seguir este propósito, dificilmente, pelo contrário. E é mais para o outro lado. Exatamente. Então eu tive, de certa forma, a sabedoria de tentar discernir a voz de Deus nesse sentido e creio que foi a melhor decisão que eu tomei. Foi a que mais doeu. Porque eu, de certa forma, eu não tentei sequer nem recorrer à parte quando eu estava a concorrer para entrar na universidade em música. Não tentei. Logo aí foi uma primeira renúncia. E depois neste curso, o facto de eu ter saído realmente foi a maior renúncia. Porque eu pensei agora, ok, não vou estudar, não sei o que é que eu vou fazer da minha vida, tenho uma vaga ideia, eu não tinha a certeza se era realmente para eu começar a gravar músicas, se era para eu começar a compor, se era para fazer o que quer que seja, não tinha essa noção. Tinha algo dentro de mim em relação a isso, mas não tinha a certeza. Só que aquilo que Deus queria naquele momento é que eu não tivesse impedimentos. Ele queria que eu ficasse disponível para eu ouvir a voz dele naquele sentido. O que é que Deus queria fazer comigo naquele momento? E foi um período de silêncio, de certa forma. Foi ali um período em que eu estava a tentar perceber o que é que era para fazer. Então, nesse meio período, eu tive ali... foi em novembro. Eu tinha lançado a minha primeira música. Jesus, o Filho Bendito. Lancei a minha primeira música, muito envergonhado porque eu estava com muito medo das pessoas, de certa forma, ali do meu passado musical me julgassem, porque todos me conheciam como percussionista e tal, e agora do nada David começa a cantar, né? Eu escondia muito a minha vida dentro da igreja. Okay. Eu escondia muito, e é algo que eu arrependo-me amargamente de ter escondido, porque eu tenho a certeza que da forma como Deus me usava dentro da igreja, Deus poderia me ter usado também juntamente dos meus colegas para eles serem alcançados. E sinto mesmo muito por não ter tido essa ousadia, por ter vivido de certa forma ali uma dupla face. Na igreja, de certa forma, eu entregava-me ali e era o David, mas se calhar de segunda a sexta, enquanto estava na escola, eu era o David Josué. O 007. É, exatamente. Então, era ali uma segunda face que eu tinha e arrependo-me muito de ter feito as coisas dessa maneira, por vergonha, por... Não digo por vergonha, mas se calhar por medo de julgamento. Medo de me julgarem, de julgarem a minha fé, e arrependo-me amargamente por isso, porque nós não devemos ter medo disso. Nós, pelo contrário, nós devemos ir incisivos, diretos ao ponto. Porque não é, volto a dizer aquela frase que eu disse há pouquinho, não é por aquilo que nós conseguimos fazer, mas é pela forma como ele age através de nós. E não tenho dúvida nenhuma que se eu tivesse aberto a boca, o Espírito Santo eventualmente iria testificar no coração daquelas pessoas e iria haver uma porta de entrada, que infelizmente não houve. Mas quem sabe, né? Deus ainda vai alcançar esses corações e eu espero mesmo que sim, quero mesmo acreditar que sim. Era muito bom ver essas pessoas lá no céu. David, eu estou a ouvir e estamos aqui na sala a ouvir-te e eu estava a pensar numa oração que eu muitas vezes faço e clamo, não é? Porque já sou de outra geração, eu clamo a Deus por uma geração. Muitas pessoas dizem, esta geração, a tua geração, sim, é uma geração diluída, sem convicções, que casou com o mundo, muito dada aos prazeres do mundo. Pronto, essas histórias, não é? Eu estou a falar da geração que está na igreja, sim. E a minha oração, uma das orações que eu mais tenho feito é para que Deus levante uma geração ousada, que não se envergonha de Jesus, que não se envergonha do Evangelho. Porque diz lá em Isaías que as trevas vão cobrir a terra. É verdade. Mas eis que sobre nós
a luz brilhará intensamente. Sobre nós quem? Sobre aqueles que não se envergonham, sobre aqueles que não se acobardam, e todos nós. Ninguém pode dizer que numa situação ou noutra na sua vida de cristão que não se envergonhou de algo, ou que não escondeu a sua identidade, ou que não contou totalmente o que fazia na igreja. Pronto, houve sempre esses momentos na nossa vida. Ninguém pode dizer, nem ninguém é juiz de ninguém aqui. Claro. Mas essa é a minha oração, uma das minhas orações. Já estou a repetir, já disse 3 vezes, mas é verdade. Que Deus possa levantar. Eu estou a olhar para ti, eu estou a ouvir falar. Eu não preciso que tu digas muito mais, porque aquilo que sai da tua boca é aquilo que está no teu coração. Jesus disse isso. Aquilo que sai da nossa boca é o que está cá dentro. É verdade. Se eu estou a falar sempre de uma determinada questão, é aquilo que eu gosto. Pois é. Entendes? Se eu estou sempre a falar de algo ou de negócios, é ali que está o meu coração. Pois é. Se eu estou a falar sempre de festas, é ali que está o meu coração. E eu estou a ouvir falar desde o início. E tu só tens falado de Deus e estás a falar do propósito de Deus para a tua vida. E tu estás aqui a dizer e a explanar que tu abriste mão. Eu usei o termo Isaac, mas tu abriste mão, digamos assim, do teu futuro com mais certeza para um futuro incerto no âmbito natural, não é? Mas tu optaste pela tua convicção. E é essa geração, são essas pessoas que Deus, e que eu oro para que Deus levante no meio desta geração, que o apóstolo Pedro já dizia, uma geração corrompida e perversa, que se afasta de Deus. Mas Deus vai levantar, como sempre Ele fez. Deus deixa sempre um remanescente. Eu não estou a pregar, de forma alguma, não estou a pregar para ti, nem para ninguém. Mas nós estamos a ver, eu vejo esses sinais. Normalmente as pessoas dão muito foco às trevas. Ai, o mal. Eu prefiro olhar para as coisas que Deus está a fazer. É verdade. Eu prefiro olhar, mas o povo está frio, as igrejas estão vazias. Espera aí, eu prefiro olhar para as pessoas que Deus está. Ainda há uns dias tivemos aqui o Ricardo Duarte e falámos sobre o avivamento. Deus está a levantar uma geração sem rosto. Ele disse isso. Eu vi isso, sim. Uma geração sem luzes de neon, nem de cartazes de publicidade, entendes? Nem de super estrelas do Evangelho. Deus está a levantar pessoas desconhecidas, mas pessoas que têm essa convicção. Entendes? E tu falaste numa coisa que é muito importante para nós. Temos essa convicção, que é a fome. Deus vai honrar a tua fome e a minha. Amém. Se tu e eu tivermos fome do quê? Não é fome de pão nem de bolachas, mas fome de Deus. Sim. Eu quero ver essa geração. Eu quero ver. Tu queres ver o ministério, digamos assim, da música cristã em Portugal florescer, porque é uma coisa que não existe. Pois não. Que não existe. Entendes? E isso só acontece com pessoas convictas. Não é pessoas que hoje querem uma coisa, amanhã já não querem. Inconsistentes. Deus não... por mais que me custe dizer isto, Deus não vai usar essas pessoas. Não pode. Deus não pode usar uma pessoa que hoje quer estar com Ele e amanhã quer estar no baile, no mundo. Deus continua a amar. Claro que sim. Mas não pode usar. Entendes? Porque em toda a Bíblia que nós lemos, nós vemos o quê? Que Deus, Ele gosta de provar. Ele prova aqueles que Ele usa. É verdade. Não há dúvida. Todos. Ele provou o seu filho no deserto. O próprio filho de Deus teve que ir ao deserto. Ele provou Davi, provou Abraão, provou Moisés, Arão, todos. Não escapou. Não escapa ninguém. Nem eu, nem ninguém aqui na sala. Nós temos que ser provados. Para depois sermos aprovados. Verdade. Somos chamados. Muitos são chamados, mas nem todos são aprovados. Porquê? Porque eles não corresponderam. Eles foram chamados, mas não corresponderam. Não. Entendes? Sim. Então, o que nos vai distinguir, o que vai distinguir a geração, a tua geração, a geração dos meus netos, que virá depois, e dos teus filhos, porque tu vais passar isso aos teus filhos. Sim. Certo? Então, o que é que vai prevalecer? É uma convicção. Pois é. É uma convicção. Se nós não tivermos uma convicção, por isso eu falava
desse despertar que houve em ti, foi Deus. Se não for o Espírito Santo, a gente já sabe, não vale a pena estares a bater aí com uma marreta na pessoa. Pois é. Se não é o Espírito Santo, Jesus disse, ninguém pode dizer, a Bíblia diz isso em algumas situações, ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito Santo. Verdade. É algo que o Espírito Santo coloca em ti e em mim, ao ponto de nós dizermos, Jesus, ele é o Cristo, não há outro. Quando Pedro tem aquela afirmação, Jesus disse, Pedro, essas palavras não vieram de ti, mas foi o meu Pai que te as revelou. Então essa convicção que tu carregas, que eu carrego, nós carregamos, de que há mais Sim. do que ser percussionista, Exato. ou ter um curso de cinema, ou sei lá o quê, ou ser ator. Há mais. Há mais. Porquê? Porque tu tens um propósito. Tu foste chamado, eu fui chamado, nós aqui fomos chamados. E é o que tu disseste também, Davi. Se nós não cumprirmos esse propósito, nós nunca vamos ser felizes. Pois é. Essa que é a grande questão. Muitas pessoas que Deus chamou são infelizes a vida toda porque eles não responderam ao chamado de Deus. Pois é. Deixa-me só dar-te este exemplo muito rápido, que a mim impactou-me a uma certa altura da minha vida, que é o exemplo do Elvis Presley. Você já ouviste falar do Elvis Presley? Sim. O filme dele nem retrata quase isso. Fala só do início, quando ele tem aquele conhecimento da música gospel, a cena africana, não é? Lá nos Estados Unidos. Mas a história é muito mais séria do que isso. Porque quem contou esta história foi o irmão dele. O irmão da parte, se não estou em erro, da parte do pai ou da mãe, agora não sei. Pronto, era meio-irmão dele, que acompanhava a história dele mais de perto. E diz que no dia que o encontraram morto, isto é muito sério, mas isto pode acontecer com qualquer um, não é? Quando ele o encontrou no morto na sala, ele tinha a Bíblia, ele caiu de barriga e ele tinha a Bíblia no peito. Incrível. Porque ele foi chamado. O Elvis foi chamado por Deus. Tanto é assim que os empresários, isto é o irmão que conta, acho que essa entrevista está a algures. O irmão diz que quando ele estava no hotel, sempre que ele via um piano, ele ia para o piano e adivinha o que é que ele cantava. Senhor meu Deus, essa música é dele. E diz que os empresários dizem, não é por aí. Tu vais arruinar a nossa vida. A tua vida não é cantar músicas, esquece isso. Tu tens de cantar as coisas que o público quer que tu cantes. E o irmão diz que ele vivia numa tristeza profunda, porque não era isso que ele tinha para fazer, entendes? E até ao fim dos dias dele nesta terra, e é isso que o irmão diz de acreditar, que ele se arrependeu diante de Deus. Ele morreu, pronto, carregado de muita coisa, que a gente sabe a história. Mas isso fala de uma pessoa com muito dinheiro, Sim. conhecido para sempre, Verdade. que hoje fazem filmes dele, mas que, e como outros, e que hoje, diante da presença de Deus, do que é que valerá isso? Do que é que valerá ao Elvis, ou seja quem for, chegar diante de, olha, mas eu tive este sucesso, eu tive este. Absolutamente nada. Zero. Para Deus é zero. Não é? Embora nós acreditemos que ele esteja salvo, não é? Porque ele era crente e cria em Jesus, mas no entanto, ele optou ao contrário. Pois é. Não é? E foi infeliz a vida toda. E estar-te a ouvir dizer que tu abriste mão da tua vida, digamos assim, o teu futuro, queres construir a tua família com uma maior segurança, não é? Porque tu acabaste de dizer, não sei bem o que é que vai ser a minha vida, não é? Mas tu meteste as coisas nas mãos de Deus. Eu pelo menos, de fora, é assim que eu estou a analisar a tua decisão. Tu disseste assim, olha, eu não sei como é que vai ser, foi exatamente eu não sei como é que vou construir o meu futuro, mas olha, eu vou optar por aquilo que eu tenho dentro de mim, a convicção que eu tenho, que há algo da parte de Deus para ser feito, não é? E eu dou graças a Deus mesmo, e acho que todos nós aqui damos,
graças a Deus, por jovens como tu, e que Deus levante mais jovens com essa convicção que tu tens, e a ousadia. A ousadia, eu não estou a ensinar nada, todos nós aprendemos uns com os outros, mas a ousadia, ela só vem quando nós somos ousados. Verdade. A ousadia é quase como um dínamo. Estás a ver o dínamo que havia nas bicicletas? Vocês que não sabem, não são desse tempo. As bicicletas, para dar luz, elas tinham um dínamo na roda. Quanto mais tu pedalavas, mais a luz acendia. Aquilo chama-se um dínamo. Hoje não, tu ligas, aquilo tem uma bateria, né? Yeah. Mas antigamente não, tu tinhas que pedalar. E o pedalar, a roda, acionava o dínamo. E o dínamo dava luz. Então, quanto mais nós acionamos esse dínamo da ousadia, mais ela se espalha. Estás a ver? E tu, e eu, e todos nós aqui, coisas que nós dizíamos, epá, eu não me via a cantar. Epá, eu, cantor, jamais. Epá, eu subir a um púlpito ou ir para uma praça e falar de Jesus. Epá, não, eu sou muito tímido para isso. Mas é quando Deus, acredita, é quando Deus vê pessoas assim. Eu acredito que isso chama a atenção de Deus. Creio que sim. Quando uma pessoa aparece e diz, epá, eu sou muito bom, eu sei falar bem, eu sou erudito, Deus fica lá, digo eu, fica lá, mas quando vem alguém vazio, um vaso vazio, é sempre diferente de um vaso que já está cheio. Verdade. Não achas? Não tens essa opinião? Há espaço para mais. Eu acho que é isso que nós todos temos que aprender diante de Deus. É que, epá, chegamos sempre com muita coisa, não é? Já fiz isto, já fiz aquilo, currículo, tenho anos disto, tenho anos daquilo, e Deus olha e vê, epá, isto está cheio demais. Mas tu, ou qualquer pessoa que se coloca diante de Deus como um vaso disponível, vazio, pá, Deus, não há como Deus não te usar. E sabes, tu, eu quando li, e nós conhecemos hoje aqui, a primeira vez que estamos a falar, já tinhas conversado com eles, mas quando eu vi o teu perfil e vi aquilo que tu estavas a empreender, não é? Eu disse assim, epá, oxalá, bom seria que tu tivesses nascido na minha era. Estás a ver? Porque já naquela altura não havia, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim. Mas já naquela altura não havia editoras, havia poucas coisas, a Núcleo, uma editora em Sintra, que publicava alguns livros, pronto, não havia nada de especial, mas musicalmente falando, quase nada. Né? E nós olhamos para realidades de outros países, não é? Estados Unidos, Sim. Brasil, não é? Sim, o Brasil, por exemplo, há pessoas que deixam a carreira que tinham no forró e não sei o quê, e vêm para o dito gospel, que na minha opinião não é gospel, pode ser worship, desculpa lá se estou a entrar em contradição, porque o gospel é uma coisa completamente diferente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isto é bom que fique... Pessoal, não é gospel. Vocês dizem gospel, mas não é gospel. Gospel é uma cena que nasceu lá nos Estados Unidos, no tempo da escravatura. Que o gospel depois dá origem. Do gospel é que veio o blues, é que veio o jazz. É verdade. Portanto, calma. Worship music. Mas não há. Entendes? E tu, ou aquilo que tu tens para fazer, já vais explicar, acho eu, muito melhor que eu, é algo que não existe em Portugal. Estás a ver? E eu acredito que é uma oportunidade que Deus está a entregar, e certamente viram outros, não só tu, mas outras pessoas. Deus quer que sim. Porque realmente é algo que tem que acontecer. Pois tem. Tem mesmo que acontecer, porque a qualidade musical existe, músicos existem, existe muita coisa. Não existe estrutura. Não existe uma estrutura. Estás a ver? E para finalizar, oxalá tivesses, na altura que eu era músico, digamos, mais a sério. Olha, deixa-me só dizer-te isto. Eu tinha 18, 19 anos quando gravei a minha primeira cassete. Pronto, se calhar o pessoal nem sabe o que é uma cassete. Mas ainda ontem recebi uma mensagem. Nós tínhamos uma banda cristã, que chamava-se Brados de Júbilo, também formada na igreja. E, epá, é aquela coisa que tu nunca tens noção
nós nunca temos a verdadeira noção do impacto Sim. que poderás ter. Estás a ver? É verdade. Quando a Bíblia diz, todo o trabalho, irmãos, todo o trabalho em Deus não é em vão. Pois não. Mesmo que tu não vejas frutos, mesmo que tu digas, isto não tem sucesso nenhum, calma, tem calma, porque Deus vai usar as pequenas coisas. E eu ontem recebi uma mensagem de Angola, de um irmão que ouvia as nossas cassetes. O gajo escreveu lá um texto enorme. Ele diz que aquilo foi das melhores coisas que ele viu nos últimos tempos. Porquê? Porque durante estes anos todos ele criou uma banda que fazia covers das nossas músicas. E tu não tens noção disto. Exato. Eu sabia lá que em Angola havia uma banda de covers da banda onde eu tocava. E que ele diz que vocês não têm ideia do impacto que vocês tiveram nos jovens em Angola. Que incrível. Estás a ver? Então, só passado, quantos anos? 30? Aí, 20 e tal? 30 anos, pronto. Passados estes anos todos, já não há cassetes, mas o efeito estava lá. Estás a ver? Então, nunca em vão. Nunca em vão. Aquilo que tu disseste, ficaste sozinho, permaneceste fiel naquilo que Deus, no pouco, é o que Jesus disse, no pouco és fiel, colocarei-te no muito. Estás a ver? E Deus, certamente, já está, mas Deus vai honrar a tua vida e o teu ministério, não tenho dúvida. Mas conta lá, não sou eu que estou aqui para falar, mas fiquei de certa forma, fiquei impactado em ver o teu testemunho e ouvir o que tu disseste. Porque eu julgava que não havia assim pessoas, tantas pessoas como tu, com essa convicção. Realmente existem. E graças a Deus por isso. Verdade. Então, tu, além de músico, além de cantor, né? Tu também tens uma outra vertente, que é essa que tu dizes que estás agora a explorar. Sim. Na vertente da produção musical. Sim. Então, fizeste o teu curso? Não cheguei a acabar o curso. O curso é de quê? De som ao vivo? Não, era som para estúdio. Som para estúdio. Eu na verdade já tinha mais experiência com som ao vivo por causa de toda a questão da igreja, e por acaso até aprendi com pessoas que já tinham bastante experiência, só que som para estúdio eu não tinha assim aquela experiência de, por exemplo, para entregar um projeto final que, ok, isto está na qualidade standardizada de pronto, de streaming, né? Então, de alguma forma, eu queria aprofundar isso. Só que quando eu comecei a explorar mais esta parte da produção musical, eu tive a ideia em janeiro, foi mais ou menos ali final de dezembro, janeiro, naquela época que eu estava a deixar o curso, em que eu tomei aquela decisão. Eu quis gravar um projeto aqui com a irmã da Leonor. Que é a tua namorada? É, namorada, futura esposa, se Deus quiser. Então, eu queria gravar uma música, eu não sabia mais ou menos qual ainda, tinha uma ideia, tinha ali várias ideias, mas acabei por escolher a Bênção, que é uma tradução da Blessing, do pessoal se me engano, da Elevation. E por se tratar de uma música profética, eu pensei, eu preciso de gravar esta música com mais alguém. E de preferência, uma voz feminina. Para simbolizar o quê? O homem e a mulher, de certa forma, num contexto da família. Então, eu pensei essencialmente nesse projeto, e esse foi o primeiro projeto em que eu dependi totalmente de Deus em todos os aspectos, e especialmente em aspectos financeiros, porque eu não tinha material de vídeo, eu não tinha estúdio, tinha um equipamento, algum, só que eu não tinha absolutamente nada, assim, de recursos financeiros para poder fazer uma produção, né? Realmente, de facto, uma produção com um certo nível profissional, e eu coloquei nas mãos de Deus, mais uma vez, Senhor, está nas tuas mãos, seja aquilo que o Senhor quiser, e eu simplesmente comecei a produzir, fazer o instrumental, a pensar em ideias juntamente com o guitarrista que está lá no nosso grupo de louvor, e começámos a fazer a estrutura da música, ainda sem ter mandado mensagem sequer à irmã de Leonor, a Débora, e quando chegou o momento de mandarmos a mensagem, vamos ver se ela aceita. Nem sei se ela vai aceitar, nem sei se ela vai me responder, então enviámos o convite e ela respondeu, logo aí uma luz verde, continuámos a fase de produção, e marcámos a data para a gravação do vídeo e das vozes. Mais uma vez, toda uma fase em que nós colocámos tudo nas mãos de Deus, porque até na vinda delas cá para o Algarve para gravar, houve muitos impedimentos, houve muitas situações que quase
o projeto não aconteceu, de certa forma, mas graças a Deus conseguimos gravar. Os recursos para nós podermos gravar o vídeo também apareceram e eu até hoje não consigo perceber até como é que nós conseguimos de certa forma chegar a esse nível. Mas o que é de facto é que o dinheiro apareceu e nós conseguimos realizar o projeto. Eu lembro que nós fizemos o lançamento em março, dia 15. Ou seja, nós gravámos, se não me engano, foi dia 14 ou dia 15. Foi dia 14, gravámos o vídeo, dia 13 gravámos as vozes e quando eu estava a preparar os teasers para lançar no Instagram, para anunciar, eu pensei, bom, eu não sei o que é que Deus quer fazer através desta canção, deste cover, eu não sei o que é o que está por trás disto, mas eu lembro que estava em chamada com o Linor, era quase meia-noite antes da gente publicar o teaser a anunciar no Instagram, e eu pensei, bom, Deus está nas tuas mãos, eu vou publicar, dê o que der. E foi um bocado isto, eu publiquei o vídeo, saí a correr, nem quis olhar. O que é de facto é que em 24 horas tinha chegado a 11 mil pessoas. Uau. Foi algo que eu não estava à espera. Foi algo que eu realmente não estava à espera. E agora, se eu não me engano, eu não quero estar a dizer mentiras, mas se não me engano o vídeo está a bater, acho que é 16 mil, 18 mil, algo em torno disso no Instagram e mais acho que é 15 mil no TikTok ou algo do género. E ver que não depende, aquilo que o Otávio está a dizer há bocadinho, não depende de nós, a forma como vai chegar. Né? Não depende de nós. Nós temos que fazer, nós temos que confiar e Deus vai tomar conta da situação. E foi a primeira vez realmente que eu fiquei totalmente dependente de Deus para um projeto. Assim, tipo, como é que isto vai chegar lá? Até que ponto é que Deus quer fazer isto chegar às pessoas, né? E realmente foi muito gratificante. Não quer dizer gratificante para mim, mas realmente aumentou muito a minha fé neste sentido. Confiar mais ainda. Ele vai fazer, Deus vai tomar conta, Deus vai agir. Não andar ansioso por coisa alguma. Coincidentemente nós temos uma música até sobre isso, Filipenses 4 há pouco tempo, uma canção que fala justamente sobre isso. Calma o meu coração, cala os meus medos, eu quero colocar os meus medos, meus segredos diante de ti. Então esse projeto da bênção foi realmente um projeto de dependência e nós recebemos já algumas mensagens de pessoas que realmente foram impactadas. E agora, curiosamente, aquilo que eu disse no início, que eu gostava de ter podido falar sobre Jesus a alguns colegas no passado da minha escola, um colega que eu não falava há anos mandou-me mensagem: David, eu ouvi a tua música e eu senti algo que eu nunca senti antes, a paz que eu nunca tinha sentido antes. Ele explicou lá uma situação que ele estava a passar naquele momento e quando eu vi aquela mensagem eu pensei, não, isto é incrível. Porque só Deus mesmo. É inacreditável, porque eu não tinha mandado o vídeo para ele viu por espontânea vontade, Deus agiu na vida dele e não dependeu de uma simples ação minha nesse aspecto, né? A minha ação, aquilo que realmente eu tive que fazer foi agir simplesmente. Obedecer, mais por aí, obedecer à vontade dele. E isso é o que eu tenho feito agora nestes últimos tempos, realmente obedecer. Nós estamos agora neste momento a trabalhar num álbum e mais uma vez eu estou a confiar na provisão dele, porque Deus coloca as coisas no meu coração de como é que eu devo fazer. E no fundo eu encaro isto, ok, eu sou quase como um funcionário para Deus, de certa forma. Foi isso que eu coloquei no meu coração. Deus, eu sou teu funcionário. O Senhor decide o que é para fazer e eu cumpro. A providência vem de ti e eu faço, simplesmente. E aquilo que eu tenho na cabeça, eu não sei como é que eu vou fazer. Neste momento eu não tenho, de certa forma, não é recurso, mas não sei como é que eu vou fazer. Mas está nas mãos dele. As músicas estão compostas, falta produzir, estão em produção, já está uma em produção. E se Deus quiser, eu creio que aí em setembro, outubro, vai sair o álbum. Então está em fase de produção. Já ficamos a aguardar aí. Depois tens de mandar um álbum para a gente. Mande sim, mande sim. O Renato acho que quer te perguntar qualquer coisa aí. Força. Antes de fazer aqui a minha pergunta, eu quero deixar só aqui para o pessoal lá de casa, para o pessoal que está a ouvir no Spotify, não para o pessoal que está a ver, que isto aqui é um rapaz, um homem, 19 anos, para quem não possa perceber. Foi. Porque, ou seja, eu se estivesse a ouvir, eu nunca diria que é um rapaz de 19 anos que está a falar, porque é uma maturidade e de uma certeza, e isto é importante dizer para as pessoas que estão lá em casa. E segundo, que é a minha pergunta, que é, como é que te surgiu a tua ideia desse teu produto, desse teu projeto? Como é que surgiu a ideia? Ok, em relação à parte da fé viva que havíamos falado há pouquinho.
Sim. Ok. Em relação à parte da Fé Viva. Bom, falando agora só um pouquinho... Fé Viva, desculpa, é uma editora. Sim, eu vou passar agora a explicar um pouquinho o que é a Fé Viva, só para contextualizar. Inicialmente, a Fé Viva era só mesmo para ser uma editora. Okay. Inicialmente uma editora discográfica. Okay. Só que nós pensámos, ok, quais são as principais lacunas que existem em Portugal? Não é só a questão da música, a questão literária. Okay. Eu que tenho a certeza absoluta que existem escritores portugueses cristãos. Mas eu já me deparei com isto. Eu ir ao supermercado, ir a uma livraria, e não, ou quase, se calhar, das vezes que eu fui, eu não encontrar um livro cristão. Yeah. É grave, porque pelo contrário, nós vemos livros que falam sobre contextos, muitas das vezes sobre... Não sei se posso estar a falar disto aqui, mas de bruxaria, por exemplo, de coisas que são... Podes falar, podes falar. Ok. Coisas que são, de certa forma, anónimas, coisas que são, de certa forma, aos nossos olhos e aos olhos da Bíblia, malignas, e nós não estamos a ser sal lá fora, nesse aspecto literário. Nós podíamos estar a colocar esses livros lá onde é uma porta de entrada para uma pessoa pegar no livro, inconscientemente vê o livro, abre, começa a ler e Deus começa a falar com ela naquele momento. E nós não estamos a ser sal lá fora nesse aspecto literário, não estamos. Existem, de certa forma, compositores, escritores, de certa forma, que já têm livros, só que esses livros eles estão fechados dentro das quatro paredes das igrejas, na maior parte das vezes. Essa é a grande realidade. E onde não há alcance de pessoas que não conhecem a palavra. Porque mais importante nós fazermos livros para quem já conhece a palavra é fazermos para quem não conhece. Alcançar essas pessoas que não conhecem. Então a Fé Viva acabou por abraçar também essa questão literária. Ainda fora disso, nós também queremos criar uma marca de produtos cristãos. Marca de produtos que venda também a parte dos livros, mas não só roupa cristã, com mensagens bíblicas em português, que é algo que... Tens aí umas pulseirinhas? Tenho, esta por acaso até não é nossa, foi oferecida, mas vai ser coisas assim deste tipo, sweats, t-shirts, coisas assim que realmente... Sim, tudo que a gente... Aliás, eu até aceito sugestões neste momento, porque nós estamos mesmo a precisar de ideias, e tudo aquilo que possa ser de adereço, que as pessoas possam olhar e ver uma mensagem lá, que seja um ponto de entrada, é isso que nós queremos fazer, né? Então a Fé Viva acaba por ser uma infraestrutura, acaba por ser um selo cristão. Iniciou com uma editora discográfica, mas agora é mais expandir para outros horizontes. Mais tarde, posteriormente, nós queremos também abordar a questão dos eventos. Nós queremos promover eventos cristãos e essencialmente também com os cantores cristãos portugueses que já existem, com os ministérios também, em vez dos ministérios estarem fechados entre as quatro paredes, puxá-los cá para fora. Sim, virem para a rua. Fazer eventos. Exatamente, porque é onde as pessoas estão. Tal e qual. As pessoas também as pessoas estão na rua. As pessoas não é assim, não quer dizer que é impossível isso acontecer, mas vamos lá. A pessoa, para entrar na igreja, já tem que haver um ponto de interesse. Tem que haver ali já alguma coisa. Ninguém passa numa igreja, hoje vou ali à igreja. Exato, tal e qual. Não é como ir ao supermercado. Tem que haver um link com alguém. Exatamente. Qualquer situação. Tem que haver ali um convite, tem que haver qualquer coisa ali. Enquanto um evento na rua, a pessoa é forçada a ouvir. Tal e qual. Vai a passar e houve ali qualquer coisa a tocar. Deixa-me ver. Exatamente. Quando você dá menos por conta, já não consegue sair de lá. Então é esse tipo de eventos que nós... Exatamente. É esse tipo de eventos que nós queremos promover. Por eventos na rua, essencialmente. Porque é onde as pessoas estão. Nós queremos alcançar pessoas. Eu sei o que tu estás a dizer, porque ainda há dias falava com uma pessoa, não é escritora, mas está por dentro. E realmente é assim. Às vezes, de vez em quando, muito raramente, passo na FNAC. Sim. Estás no shopping e a tua namorada vai para a Zara ou vai para outro lado qualquer e tu, pronto, olha onde é que vais? Ou vais comer um gelado ou vais até ali. E tu vês aquela panóplia, né, de literatura. Sim. E eu pergunto assim, eu não vou comprar nada aqui. Eu falo para mim, tirando os livros técnicos, sim, os livros de história, que eu gosto de história, principalmente a história de Portugal, mas tu dizes, e bem, se nós olharmos bem os livros que estão ali expostos e que as pessoas têm um acesso logo ali privilegiado e não tens nada ali cristão. Tens aquela temática agora que, não sei bem o título, não é, são questões mais relacionadas com a mente e com a vitória pessoal. Autoajuda, pronto. Se calhar ali pelo meio pode haver um outro livro, pronto. Mas o que é que tu vês muito? Vês livros falam sobre astrologia, tu falaste de obras malignas. Exatamente. E convém a gente, já que estamos aqui com o microfone aberto, essas são obras malignas, caso não conheçam, leiam a Bíblia.
o yoga, que é uma coisa que está Muito mesmo. está muito em voga. E atenção que há cristãos que ainda acham, por desconhecimento, Sim. que o yoga não tem mal nenhum. É o verdade. yoga é uma atividade espiritual maligna. Pois é. Maligna. Uma pessoa, desculpa estar aqui a entrar noutra cena, mas Claro, é assim, um cristão que vai entrar numa cena dessas de yoga, ou acha que aquilo não tem problema nenhum, aquelas posições, aquelas respirações, As aquela pessoa- vibrações. as vibrações, aquilo é a evocação de espíritos malignos. Pois é. Aquilo vem lá da Índia, daquela, pronto, e por aí. Então, acho que essas iniciativas, como tu dizes bem, deviam estar a acontecer muito mais. O mundo trabalha a uma velocidade tremenda, não é? Porque é como Jesus disse, isto às vezes choca os cristãos a ouvir isto, mas foi Jesus que disse, não fui eu. Sim. Os filhos das trevas são mais sábios nos seus negócios do que os filhos da luz. É verdade. Ou seja, eles são diligentes a fazer as coisas acontecerem e vão atrás e acontece isto nos seus negócios. Então, eu dou glória a Deus mesmo por esse projeto e por outros que vão surgir, tanto na vertente musical como também na vertente da literatura, de boa literatura Sim. cristã, porque também há literatura cristã, que é um bocado diluída, não é? É. Pronto, mas isso é a pessoa que escolhe. Sim. A pessoa também, nós temos que saber o que estamos a ler, não é? Claro. Mas glória a Deus por isso, porque realmente não se vê, hoje em dia não se vê nas livrarias mais conhecidas, Bertrands e Fnacs e não sei o quê, tu não vês um livro, Não há. nem vês a Bíblia, quer dizer, tu vês lá a Bíblia, mas Mas é aquilo- católica. mas é aquela Bíblia, e é aquela Bíblia assim meio parafraseada, não é? Sim, 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 É. sim. Enfim, que Deus possa reverter e sem dúvida. Mas deixa-me só dizer mais um apontamento a teu respeito, que é muito importante, que essa energia, e que a Bíblia diz, não é só energia, mas essa espontaneidade que os jovens têm. Ele disse, tu és um homem de 19 anos. Não, mas é verdade. Mas em termos espirituais, nota-se bem que tu não és uma criança, és alguém maduro, não é? Mas vocês têm características, não é? Que nós, digamos, os mais cotas, nós já não temos. Nós temos outras, amadurecemos para Sim. certas coisas. Mas essa irreverência, essa ousadia que vocês carregam, tem que ser usada. Estás a ver? Não estou a falar para ti especificamente, Sim, sim. mas para os jovens em geral que te seguem, conhecem o teu trabalho, conhecem as tuas músicas e que estão a ouvir este podcast. Eu às vezes saía para a rua para falar de Jesus e eu via aquela malta das tunas, eu via aquela malta nas ruas, cor-de-rosa, e via aquela malta a funcionar e eu dizia assim, este pessoal tem garra. Tem garra. Sim, Onde é que está a igreja? é verdade. Onde é que está a igreja? Não está. Porque tu disseste, e bem, nós não estamos a salgar o mundo. E Jesus alertou a igreja. Se o sal não salgar, ele torna-se insípido. Se tu e eu e nós aqui, nós não estamos a salgar, ou melhor, estamos a deixar que o mundo nos salga a nós, entre aspas, Sim. nós vamos nos tornando insípidos Pois é. com o passar do tempo. Vamos entristecendo, vamos ficando cheios de mofo. Entendes? Pois é. Já não salgamos nada. Estás a ver? E esta geração, a tua geração, e até a minha geração, a malta que até já acha que já está na reforma. Estás a ver? Eu penso na minha reforma assim. Gosto de jogar dominó e gosto de jogar cartas, sueca. Mas eu posso estar ali a jogar uma cartada com os cotas da minha idade, mas eu vou pregar o Evangelho a eles. Eu vou falar de Jesus. É como o apóstolo Paulo dizia. Eu aproveito todas as oportunidades para pregar Jesus. Eu estou com os gregos, eu prego Jesus. Eu estou em Roma, eu prego Jesus. Em qualquer situação. Não é? E vocês, não digo que estou emocionado, mas estou impactado, estás a ver, pela tua maneira madura
de encarares as coisas de Deus, que é algo que já não se vê. Ele falou, tens 19 anos, mas espiritualmente não tens mais. E é a convicção que tu carregas da parte de Deus. E isso, como eu estava a dizer, a nossa fome move Deus. Pois é. A nossa fome, a nossa sede. Eu já disse isto aqui mais de 500 vezes. Quando Deus nos vê abrir a sua palavra e Ele vê que nós temos fome. Fome do quê? Do conhecer. Porque não há outra forma de conhecer a Deus. Quer dizer, há outras formas, mas a forma... É o relacionamento. É o relacionamento. Mas como é que tu chegas a... Como é que tu conheces alguém que tu não... Como é que tu tens relacionamento se não conheces? Exato. Tu tens que conhecer. Mas quando tu começas a ler a tua Bíblia e tu acordas de manhã e queres ler mais, e queres saber mais, e queres continuar a ler sobre Jesus e o que Jesus fez, como Jesus falava, o que Jesus fazia, o que Jesus disse, o que prometeu. Quando tu e eu nos deliciamos e demonstramos fome, nunca mais acaba. É verdade. Nunca mais acaba. E aquilo que, só para terminar esta nossa conversa, aquilo que para mim determina um cristão que é maduro e aquele que não é maduro é aquele que tem um relacionamento. Justamente. Aquele que tem um relacionamento, aquele que se relaciona com Deus. Tu tens a tua namorada e tu disseste, vou casar com ela. Fizeste esse gesto, como quem diz, ela não me vai escapar. Estás a ver? Sim. Vocês não se conhecem na totalidade. Há coisas nela e dela. E ela não conhece em ti certas coisas. Exato. Como é que isso vai acontecer? Relacionamento. Com o relacionamento. Quando vocês se juntam os trapinhos e partilham coisas. Com Deus é igual. Pois é. Com Deus é igual. E não interessa, Davi, acredita, eu estou a olhar para ti e vejo isso. Não interessa se tu tens 19 anos. Não interessa se tu tens 80 ou 70, ou se já caíste 20 vezes, ou se já caíste 30, não interessa. O que interessa, o que determina é a tua fome. Porque tu cais, eu caio, todos nós caímos. Verdade. Mas se tu continuares a ter fome, tu vais te levantar sempre. Deus vai sempre honrar a nossa fome, a nossa sede, a nossa convicção. Quando Deus olha para o Davi e vê uma pessoa convicta em criar uma editora, em criar músicas, em levar as músicas aos amigos que estão desviados ou que estão perdidos, Deus vê alguém que Ele pode usar. Estás a ver? Uhum. E nós damos glória a Deus por ti, pela tua vida, mas também, que Deus envie mais. Sim. Que Deus que envie seja inspiração para outros. Mais músicos, mais cantores e pessoas. E atenção, algo que, desculpa eu estar a interromper-te aqui o fluxo, mas algo que o Ricardo Duarte também aqui falou, que é assim, que nós possamos orar também que sejam pessoas a quem Deus dá essas coisas, mas que não se envaideçam com isso. Sim. Sabes, deixa-me dizer-te isto também, pela experiência, que não estou a ensinar nada, mas estou a partilhar contigo. Sim, sim. Esta área é uma área muito sensível. Pois é. Esta área é uma área onde o diabo tem tragado muitas pessoas. Não só na área dos pregadores, mas também na área da música. Exato. Entendes? Porque o músico, nós somos músicos, não é? Ou um artista. O músico é um criativo, alguém que é criativo. Se não tiver uma convicção, como tu tens, uma convicção do propósito, que o propósito é maior que tu, o teu propósito é maior que tu e o meu é maior que eu. Uhum. O teu propósito envolve outras pessoas. Verdade. O meu propósito não é só o meu respeito. É outras pessoas que eu vou afetar. É maior que eu. Pois é. É maior que tu. Mas infelizmente há pessoas que pelo caminho se envaidecem. Porque Deus lhes dá um talento, porque Deus colocou algo nas mãos para fazer grande e eles logo se envaideceram. Ei,
sem mim isto já não funciona, não sei o quê. Então, esse também é um dos perigos. E ninguém pode dizer que não é atraído por ele. Ninguém pode dizer que não gosta de elogios ou que não gosta de... Entendes? Mas nós temos que guardar, é como a Bíblia diz, de todas as coisas que tu deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Nós temos que guardar o coração do quê? Da vaidade, de que aquilo é, como tu disseste, não é mérito meu, foi Deus. Não é o meu talento, foi Deus. Pois é. Entendes? E essa parte é a parte mais difícil. Muita gente se perde. Muitos se perdem, infelizmente. Porque, e tu deves saber isto também como eu, o diabo, ele fala muito à nossa mente. Ele coloca e move pessoas para tu falaste da distração, será que isto é o diabo, será que vem de Deus? Ele joga muito nesse cenário, estás a ver? Sim. A cena da fama. Eu há dias, só para terminar, vi um vídeo, alguém que fez um hit, não sei se ele é latino, uma coisa assim, eu fiquei impressionado com aquilo, a ser verdade, porque Deus estava a chamá-lo também para o ministério, muito semelhante com o que tu disseste, e que Deus estava a dizer que ele tinha que abrir mão. Ele tinha que abrir mão de um hit mundial. Fogo. Estás a ver? Estamos a falar de uma multidão. Exato. E de um sucesso mundial. Não é aqui no nosso quintal. Exato. À beira-mar plantado. É mundial. E ele decidiu, não, eu vou seguir Jesus Cristo. E se isto, digamos, interromper, ou se vier trazer dano à minha relação com Jesus Cristo, eu vou abrir mão. E ele diz que passado um tempo apareceu alguém, um empresário, com um cheque de 150 milhões. Meu Deus. E ele a dizer isto assim à frente de uma congregação. Irmãos, 150 milhões. É absurdo. Um cheque. É absurdo. E ele disse, para o lado. É a prova. É a aprovação. Agora, quem faria isto? Essa é a pergunta. Pois é. Quem faria isto? Não é? Mas esse dia pode chegar, pode não ser de 150 milhões, mas pode ser outra coisa. Exato. Pode ser algo, pode ser um trabalho, pode ser algo que te desvie, não é? Não estou a dizer que não vai acontecer, mas que possa desviar. Sim, claro. Estás a ver? Porque para uns é 150 milhões, para outros é outra coisa. Não sei se estou a conseguir explicar. Exato. Yeah. Mas estamos a falar nisto porque isto é importante, porque esta é uma luta que aqueles que realmente estão no ministério e que servem e que têm talentos dados por Deus, nós vamos ter que enfrentar isso. Não é? Vamos ter que lidar com isso. É algo que não vamos conseguir fugir a isso. Não é? Até porque Jesus disse, não é? Uma vez vi um pregador, ele chegou a uma igreja e disse assim, quem aqui é discípulo de Jesus? E toda a gente levantou a mão. Eu. Jesus foi muito claro. Ele disse, todo aquele que não deixar pai, mãe, filhos, terras, tudo isso, não pode. Não pode. Jesus está a dizer, não pode. Mas não pode. Porquê? Ou vai amar uma coisa. Jesus disse também, nós não podemos amar a dois senhores, não é? Não podemos amar, ele até disse Mamon, as riquezas. Não podemos amar a riqueza, amar o mundo e amar a Deus. Não é? Já está a entrar aqui numa vertente muito séria, já estás muito sério. Não, mas isto é importante, porque o que é que muitas vezes acontece na área da música, e que a malta também jovem e não jovem, é que a malta acha que isto é fácil. Sim. Que não envolve abdicação. Claro. Estás a ver? E a gente tinha aqui muita conversa, a gente não vai poder esticar mais o assunto, mas nós acreditamos que Deus, eu acredito plenamente que Deus está a levantar uma geração. Eu creio também. De pessoas convictas e pessoas ungidas, porque nós estamos a precisar disso, sabes? Nós não estamos a precisar
só de vozes bonitas. Exatamente. Entendes? Esse é o grande foco. Ouve, eu digo, eu também já estou bem cota, já tenho 52, já tenho esta barba, mas eu digo, eu não vou ver espetáculos só porque a cantora tem uma linda voz, entendes? Pá, é bom ver um espetáculo, ver Sim. como é que as pessoas tocam, pá, tudo bem. Mas há mais do que isso. Aquele que ministra o louvor e a adoração não pode só demonstrar técnica, Exatamente. não pode só demonstrar talento, nem carisma. Ele tem que demonstrar aquilo que tu disseste. Vocês faziam um meeting e o que é que se demonstrava? A presença de Deus. Tu disseste que o teu amigo ouviu a música, o que é que ele sentiu? Sentiu paz. Sentiu paz, meu. Estás a ver? É verdade. E isso é o que nós temos que levar às pessoas, David. Isso é o que nós temos que passar às pessoas. Não é só música, não é só espetáculos. Pá, isso é fixe. É Pá, mais do que isso. Mas há mais do que isso. Estás a ver? Porque senão as pessoas vão ali ao Centro Cultural de Belém e vão ver a malta a tocar tecnicamente perfeitos. Exatamente. Sim, sim, sim. Esse é o grande ponto. E as pessoas não querem isso. Eu às vezes dizia isso à malta que estava a tocar comigo. Disse, pá, a técnica é fixe. Nós podemos juntar a técnica a outras coisas. Pá, Perfeito. Perfeito. Yeah. É muito bom. Mas a técnica não pode, na cena do worship music, digamos, não pode. Pá, eu gosto de ouvir um bom CD, gosto de ir no carro e estar a ouvir uma música. Pá, quem não gosta? Mas quando nós estamos a ministrar a outras pessoas, as notas, só as notas em si não chegam. Tu não concordas? Sim, sim, sim. Estás a ver? Aquilo identificas a forma com como nós nos permitimos ser usados por Deus é o que vai realmente trazer a presença de Deus àquele lugar. Yeah. E é muito pelo aquilo que estava a dizer há pouquinho. Não é pelo aquilo que nós conseguimos fazer tecnicamente com as vozes, nem com o piano, nem com a banda completa, mas é pela forma como nós nos permitimos ser usados por Ele naquele momento. É mais... Não é a nossa performance. Nós não estamos ali para dar um concerto, nós não estamos ali para fazer uma mega apresentação. Claro, nós queremos sempre dar o nosso melhor, né? Claro. Mas tentar que a técnica não se sobreponha à espiritualidade, de certa forma. Yeah. Colocar as coisas noutro patamar diferente. Não que devemos fazer as coisas para Deus sem técnica. De qualquer maneira dá. O que importa é fazer. Não também nesse ponto. Desafinado. Exato. Não. Se a pessoa também não estudar, não se dedicar, não tentar fazer o melhor que ela consegue, aí também não estamos a chegar a lado nenhum, né? Mas dentro do possível, que a espiritualidade, que a pessoa esteja mais cheia do Espírito Santo do que eventualmente se calhar tenha mais capacidade técnica. Porque se for o contrário, é só notas, é só melodia, mas o que é que isso adianta se não tiver lá a presença do Espírito Santo? Não adianta nada, porque a pessoa não é tocada. Estou impressionado. Mas é a forma como eu vejo as coisas. Não adianta nada nós fazermos uma boa apresentação musical, mas no fundo as pessoas saem de lá iguais. É impossível nós irmos à presença de Deus. Uma das cenas, já para terminar, uma das cenas que eu às vezes reparei em alguns momentos, e tu de certeza que já viveste isso também, é que a malta nos momentos dos eventos parece que se entrega mais. Epá, não só isso, às vezes a responsabilidade, imagina, tu há pouco estavas a falar num ensaio ou num momento assim mais intimista, pá, as coisas parece que acontecem de uma maneira diferente, as pessoas ficam mais soltas, estás a ver? Mas depois quando vamos para a formalidade, a malta veste a roupinha, está diante das câmaras, estão os líderes, está toda a gente, a malta parece que se fecha. Sim. Às vezes parece que não se solta. Exatamente. Estás a ver? Às vezes eu ouvi ainda ouço dizer assim, aquela reunião, por exemplo, reuniões de oração, aquelas reuniões assim mais, digamos, mais bastidores, digamos assim, não são abertas tanto. Aquela reunião foi tremenda. Verdade. Tremendo. Pá, e eu às vezes dizia assim, mas porquê que não fazemos sempre assim? Isso aqui, não dá que pensar. Dá mesmo. Porque, é verdade. Porque às vezes em reuniões mesmo de músicos, de ensaios, às vezes em ensaios a malta juntava-se e ali de uma maneira espontânea a malta começava a tocar. Um tinha um salmo, como a Bíblia diz, um tinha um salmo, um tinha um cântico espiritual, o outro... whatever. Sim. Mas a coisa era tão natural, era tão espontânea e a malta saía e dizia assim, o mover de Deus. Tu sentes a presença de Deus, o derramar, as pessoas quebrantam-se na presença de Deus. E eu pergunto, mas porquê que não é sempre assim, meu? Quando entra a liturgia,
Quando entra aquela agenda, Sim, aquela agenda do tal, ofertas, anúncios, pau, quebra tudo, meu. é verdade. 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, Tempo todo contado ao tudo segundo. contado, o countdown, meu, quebra tudo, É verdade. porque tu já ficas condicionado, estás a ver? E a malta, a generalidade, eu entendo os tempos e os timings, mas a generalidade das pessoas não está a entender isto, não está a entender É verdade. que as coisas no bastidor, tu ouves, tiveste ontem, ouvi uma reunião dos irmãos da limpeza ou não sei o quê, eles estavam uma unção, estavam uma coisa É verdade. mesmo de Deus. E eu pergunto, mas porquê é que não é sempre assim? Não é? Porquê é que tornamos as coisas, não é, Sim, tão formais às vezes? Não é? E nós, a gente tinha aqui muito para falar, mas não vamos ter mais tempo. Mas nós, músicos, aqueles que Deus ungiu, aqueles como tu e como a tua namorada e outros, e muitos outros, graças a Deus, nós carregamos coisas que mais ninguém carrega. é verdade. Como um evangelista, um pastor ou Sim. um apóstolo. Não. São coisas muito específicas, não é? É verdade. Estás a ver? E eu gosto muito daquele exemplo da mulher de Davi. Estás a ver? Quando Davi traz a arca para Jerusalém, não é? E a Bíblia diz que ele era o rei, certo? Mas diz que ele se expôs. Sim, Ou seja, ele dançava. Davi era um músico. A Bíblia diz que Davi criou muitos instrumentos. Não diz quais são. Aqueles instrumentos da altura. Sim. Ele era muito criativo. Ele trouxe o chamado tabernáculo de Davi. O que é que o tabernáculo de Davi tem de diferente para o tabernáculo de Moisés? É a música. verdade. É a música. Davi veio trazer a música. Davi orquestrou todas aquelas coisas. Mas diz que quando a arca entra, ele celebra de uma maneira muito efusiva, só Sim. com uma túnica. E quando ele chega à casa, vem a bela da mulher, E dá-lhe Mical, na cabeça. e dá-lhe um chá. Que vergonha. Está lá escrito. Que vergonha. O rei, naqueles modos. A questão aqui é aquela. Já vais perceber o que eu estou a dizer. A questão aqui é que a Bíblia diz que Mical estava a ver da janela, meu. Ela está a ver ao longe. Ela não entende. Ela não entende o que nós entendemos. Ela não sabe o que é estar em determinadas situações, entendes? Sim. E às vezes as pessoas criticam ou a expressão do músico ou ser efusivo, mas as pessoas não sabem. As pessoas não entendem. Quem vê da janela, Exatamente. quem vê de longe, não sabe. Então é melhor não criticar, não é? Mas pronto, não vou falar mais, senão nós não vamos sair daqui. Mas glória a Deus mesmo, estou mesmo feliz. O termo é esse, estou feliz de estares aqui connosco. Eu também. E de partilhares connosco a tua experiência. E eu acredito que ainda vamos conseguir partilhar aí mais qualquer coisita das tuas músicas. E certamente vai abençoar muitas pessoas, muitos jovens, não jovens. David, deixa-me dar-te um aperto de mão e agradecer teres vindo até aqui. Eu é que agradeço também pela oportunidade. E que este episódio chegue aonde tem que chegar. Vai chegar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Antes de mais, deixar aqui o agradecimento ao David. Foi um prazer termos-te recebido aqui no nosso podcast. Foi muito bom te ouvir a falar, ver a tua certeza, né, naquilo que tu vives diariamente. E foi uma inspiração, não só para mim, creio que também aqui para os meus colegas e para os jovens que nos estão a ouvir. Acho que também vai ser uma grande inspiração. Acho que vamos ouvir ainda falar muito de ti. Eu creio nisso. E é isso. Muito obrigado. Obrigado. Então, Pessoal que estão a assistir, metam um likezinho, também é importante para nós. Se gostarem, se não gostarem, também podem meter, que não faz mal nenhum. E é isso, pessoal. Sigam-nos no Instagram, no Facebook, TikTok, Spotify e afins. Obrigado e até à próxima.